Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Já foi feita toda essa parte introdutória sobre a nossa lição. E lida toda essa parte até a leitura bíblica em classe. A introdução da lição, ela diz assim: chegamos à última lição deste trimestre. E a palavra que define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Esse é o texto que está na introdução da lição. E aqui, ela é uma lição totalmente viva e aplicável para os nossos dias, né? Porque a realidade da ressurreição de Cristo, ela não foi apenas um fato histórico em um determinado momento da humanidade, mas ela implica em resultados práticos na vida de todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a ressurreição de Cristo, ela precisa ser, como diz o próprio autor da lição, né? Ela é o ponto culminante, ela é o ápice, né, da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. E a história que é contada na leitura bíblica, ela é muito importante para o momento que nós vivemos, porque a lição ela apresenta um cenário onde aqueles que acreditavam em Jesus estavam passando por um momento de incertezas, estavam passando por dúvidas, tinham medo, tinham temor sobre o futuro. E claro que a gente não precisa de muito para os irmãos entenderem que a nossa realidade ela é praticamente a mesma hoje em dia, né? Se nós formos falar de incertezas, pergunte para qualquer empreendedor, né? O que ele pensa sobre o amanhã, sobre o mês que vem, sobre o ano que vem. É um cenário de incertezas. Até mesmo um trabalhador, né, a gente vive essa preocupação do que será o amanhã. E falando em medo, né, nós não temos nem muito o que falar, é só abrir o celular, é só abrir um noticiário. Tudo que a gente acessa hoje em dia nos dá medo, né? O mundo, ele é esse lugar de incertezas e medo. Só que é nesse ambiente caótico de incerteza e medo que aparece, né, o Jesus ressurreto. É neste cenário de incerteza e medo que surge a esperança em Cristo. E como ele mesmo aparece aos discípulos, trazendo a paz, né? Paz seja convosco. Ou seja, mesmo nesse ambiente caótico, tenham paz, porque eu sou a esperança de vocês. Então essa mensagem que Jesus veio trazer aos discípulos, logo após a ressurreição, é a mensagem que ele quer compartilhar aos nossos corações ainda hoje. A mensagem da esperança, né? Jesus não apenas apareceu aos discípulos para mostrar as mãos e os pés furados. Ele apareceu aos discípulos para mostrar o poder daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou. E aí, essa é a esperança que nós precisamos ter cravada em nosso coração, em nossos dias. Antes de nós entrarmos na lição, alguns comentários que eu queria fazer, porque eu acho que isso é extremamente relevante para nós enriquecermos o nosso estudo, que é a respeito, dois aspectos a respeito da ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico e ela é um milagre. Então, quanto fato histórico, existem elementos que nós podemos colocar talvez sobre um crivo de um método científico, de uma crítica científica e poder analisar ele. Mas nós não podemos desvincular o fato de que a ressurreição ela é um milagre. Até porque vamos levar em conta que nós não vemos mortos ressuscitando todos os dias, né? Nós não vemos um noticiário toda semana de não, ressuscitou o fulano lá, morreu, mas depois de uma semana, 3 dias ressuscitou. Isso é algo sobrenatural, isso é uma manifestação divina. Então a ressurreição, ela é um fato histórico, ela é um fato na história da humanidade. E sendo um fato histórico,
a gente precisa compreender que a nossa fé ela se baseia em fatos históricos. A criação do mundo é um fato histórico. As profecias a respeito do Messias é um fato histórico. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Nós precisamos ter essa compreensão, porque quando nós vamos analisar até mesmo um dos textos que é citado pela lição, que é 1 Coríntios 15, 14, o que Paulo escreve? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e também vã é a nossa pregação. Ou seja, ele está colocando um fato. Se Cristo não ressuscitou, ou seja, Cristo ressuscitou. E isso é um fato histórico. E a nossa fé, ela vai partir deste pressuposto. Cristo ressuscitou. E isso é inegável. Isso é algo que a gente não pode excluir da história. E eu vou tentar mostrar para os irmãos que até mesmo documentos não cristãos, ainda que não relatem a ressurreição, relatam todos os elementos que nos dão um subsídio para acreditar que, de fato, Cristo ressuscitou historicamente. Então, a ressurreição ela é um fato histórico, como todo aquilo que constitui a fé cristã demanda de um fato histórico. Mas, como eu disse, a ressurreição ela também é um milagre. Sendo um milagre, depende de fé. É por isso que os judeus, naquela época, não acreditaram. Dependia de fé. É por isso que até hoje, ateus, agnósticos, céticos, eles vão colocar muitas maneiras de se pensar o Cristo histórico e esses eventos históricos sobre uma ótica científica, sobre uma ótica estudável, palpável, e isso vai de encontro com a nossa fé, porque eles não têm justamente o elemento fé que nos faz acreditar no sobrenatural, de que Deus, através do seu poder, através de uma intervenção divina, ressuscitou Jesus entre os mortos. Então, além de ser um fato histórico, também é um milagre. Mas vamos tentar pensar, e eu tive a curiosidade de buscar essas informações, que eu queria compartilhar com vocês sobre algumas das teorias que muitos ateus e agnósticos hoje, e até mesmo uma ala mais liberal do pensamento cristão, que tenta, a partir do século XIX, século XX principalmente, que tenta pensar a fé cristã a partir de elementos científicos, a partir do método científico, da crítica científica, ou seja, de tentar analisar com aquilo que se pode provar. E eles tentam buscar explicações a respeito da ressurreição de Cristo. Só que, e muitas pessoas desenvolveram conteúdos a respeito disso, mas não apenas tentaram provar, como foram totalmente falhos nessa missão. E a gente tem elementos bíblicos para comprovar isso. Nós temos uma teoria, que é a teoria da ressurreição subjetiva, que para esses defensores, Jesus ele não ressuscitou de fato, mas ele ressuscitou na mente dos discípulos. Ele ressuscitou enquanto ideal, ele ressuscitou enquanto uma ideia, ou seja, não é sobre ter ressuscitado de fato, é sobre você ter a ideia de que você nasceu de novo, de que você é uma nova criatura. Então, eles buscam interpretar a ressurreição de Cristo não de uma maneira literal, mas como um conceito. O fato de Jesus ter ressuscitado é irrelevante. Nós temos defensores dessa teoria, David Strauss, Rudolf Bultmann, Gerd Ludemann, que desenvolveram no século XIX este conceito, que a ressurreição é um mito cristão. De que Bultmann escreve que ela é uma experiência existencial. E Gerd Ludemann, ele escreve que os discípulos tiveram uma alucinação coletiva. Ou seja, eles, diante daquele estado caótico, eles tiveram uma alucinação coletiva e eles acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Só que isso contradiz o testemunho unânime de todos os apóstolos. Isso contradiz todas as declarações que os apóstolos deram. É por isso que Paulo vai escrever, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Ou seja, se nós estamos vivendo um delírio, e se de fato não houve uma ressurreição corpórea, fatídica, tudo isso aqui é vão. Então, o que explicar
como nós podemos explicar, né, que os discípulos eles tinham tanta convicção disso ao ponto de morrer por conta de uma experiência existencial? Não faz sentido. Então essa teoria, ela é uma teoria que não se sustenta. Nós temos uma segunda teoria, que é a teoria do roubo do corpo, né? Roubaram o corpo de Jesus. Essa é uma teoria que é a mais antiga de todas, porque a própria Bíblia registra em Mateus 28, 11, que os judeus já começaram a pregar, né? Quando eles começaram a falar, não, Jesus ressuscitou, não, roubaram o corpo de Cristo, né? Então eles tentam explicar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Só que a motivação é a coisa mais engraçada possível, porque eles vão justificar que a motivação dos discípulos de roubar o corpo era por questões financeiras. Durante 3 anos, Jesus sustentou eles, e eles viveram do sustento das pessoas que estavam em volta, que quando Jesus morreu e os discípulos já não sabiam mais o que fazer, segundo esses estudiosos, eles precisaram inventar a história de que, ou segundo os estudiosos, né, eles roubaram o corpo de Cristo, para que eles pudessem pregar de que Jesus permanecia vivo e assim as pessoas continuassem a ajudar eles financeiramente. Mas a verdade é que os discípulos eles eram pobres e morreram pobres, né? Então assim, financeiramente isso era inviável. E essa teoria, embora já os judeus lá atrás já viessem pregando, Justino, Marte, Tertuliano, todos eles combateram essa versão. Só que a partir do século XVIII surgiu um camarada chamado Reimarus, né, Hermann Reimarus, que ele foi o principal expoente dessa ideia de que roubaram o corpo de Jesus, os discípulos roubaram. Só que nós podemos refutar isso muito fácil, porque os guardas romanos, vamos pensar nos guardas romanos, homens preparados, né, para o combate, e se eles permitissem um roubo no corpo, eles seriam severamente punidos. Então, como que a gente vai imaginar que aqueles homens pescadores conseguiriam roubar o corpo? E a princípio, a Bíblia relata que os discípulos eles foram covardes. Eles fugiram. Eles temeram até mesmo o próprio julgamento de Cristo no Sinédrio. Quanto mais, como é que vai se explicar que, de forma improvável, veio uma coragem súbita nos discípulos ao ponto de roubar, enfrentar os soldados romanos e roubar o corpo de Jesus? Então, praticamente não tem como explicar, não tem como dar razão a esta teoria, né? A terceira teoria é a teoria de que Jesus ele ficou muito ferido, ele entrou em estado de coma, mas ele não morreu. Então, essa terceira teoria, que é a teoria do desmaio, né, que os estudiosos apresentam, que Jesus ele ficou em coma, ele sofreu muito por conta da perda de sangue, por conta de tudo que aconteceu, do trauma, ele ficou em coma durante 3 dias. Durante 3 dias ele supostamente se recuperou ao ponto de mover uma pedra, né? Ao ponto de caminhar quilômetros até aparecer para os discípulos. Então só aí os irmãos já entendem que não tem como a gente dar qualquer sentido a essa teoria. Só que o que mais impressiona é a quantidade de pessoas que desenvolveram esse conceito, né? Nós temos Heinrich Paulus, Venturini no século XVIII, nós temos até um apologeta muçulmano no século XX que desenvolve exatamente esse conceito, né? Então assim, eles querem demonstrar que Jesus sobreviveu à crucificação, então não foi uma ressurreição, ele sobreviveu, né? Mas basta apenas nós estudarmos, se os irmãos tiverem curiosidade, é só colocar qual que era o tipo de morte mais letal da época. Era a crucificação. O Império Romano ele não ia brincar com isso. Era a forma de se matar mais humilhante e mais letal possível, né? Então, se nós formos pegar todos os elementos da via sacra, né, da via crucis, tipo, Jesus ele não tinha como aguentar, suportar, nem mesmo ser pendurado na cruz, né? E Jesus ele suporta 6 horas pendurado na cruz, né? Ao ponto de que quando a confirmação da morte é justamente o fato de que o centurião lança, né, sobre o lado de Jesus e sai água, e até mesmo quando Pôncio Pilatos questiona, verifica se morreu. E um dos soldados experientes diz, não, de fato morreu.
Um soldado experiente. Quantas crucificações aquele homem já não deve ter presenciado? Então, nós não temos qualquer razão para acreditar que Jesus sofreu um desmaio, ficou em coma e ele sobreviveu à crucificação. Isso é praticamente impossível. A quarta teoria, que é uma teoria também, é aí que a gente começa a ver como que as pessoas tentam encontrar justificativas na história para cada vez mais diminuir a fé cristã, que é a teoria de que as mulheres e os discípulos, elas erraram o túmulo. Crucificaram Jesus, sepultaram ele num túmulo, e quando foram visitar o túmulo, eles, como tinham muitos, visitaram o errado. E aí o errado não tinha ninguém dentro, né? E aí quando perguntaram para quem estava passando, né, eles justificam que não foi um anjo que elas viram, foi só um transeunte, alguém que estava passando, e perguntaram, e ele falou assim, não tem ninguém aqui, né? E nós temos estudiosos, né, no século XX, Kirsopp Lay, que é uma das pessoas que desenvolve esse entendimento, de que as mulheres, porque era madrugada, elas estavam confusas. Como existiam muitos túmulos similares, né, então assim, poderiam errar. Mas agora, vamos tentar pensar quais são os problemas lógicos disso. De quem era o túmulo? José de Arimateia. Ele sabia muito bem onde é que era o túmulo, né? É impossível que ele também não foi conferir, né? Não, de fato não tem ninguém aqui. As autoridades judaicas poderiam muito bem refutar isso mostrando o corpo, né? Já que as mulheres erraram, então era só as autoridades dos judeus ir no túmulo certo e falar, não, o corpo está aqui ainda, né? Permanece aqui, está tudo certo, né? Então, nós temos assim, elementos para de fato demonstrar que existem muitas outras teorias, irmãos, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que nada disso se comprova, nada disso apresenta elementos de que Jesus não tenha ressuscitado. Porque nós temos evidências concretas da ressurreição, né? Os 4 evangelhos, eles contam a mesma história. Só que mesmo contando a mesma história, ela possui diferenças. Lucas, mas isso não diminuiria? Não, vamos pensar assim, se fosse para ser uma mentira, eu acho que os discípulos teriam combinado entre eles, né? Falaram assim, já que não tem o que a gente fazer, vamos deixar a história bem certinha aqui, o que a gente vai falar, como que vai ser, quem que foi, quem que passou, para a gente não errar em nada. Mas, irmãos, se você pegar os 4 evangelhos, todos eles relatam histórias diferentes. Só que, embora sejam histórias diferentes, o que elas diferenciam são em pontos que não são cruciais. A divergência dos evangelhos é sobre quem foi primeiro, quantas vezes Jesus apareceu, de que forma apareceu. Só que se nós formos pegar os pontos que sustentam a ressurreição, todos eles se confirmam. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou e apareceu a várias pessoas. Todos os evangelhos comprovam isso. Então, nós temos esse elemento. E a questão que surge, a outra evidência que nós temos sobre a ressurreição, onde está o corpo de Jesus? Porque se a justificativa seria de que os discípulos roubaram, ou de que as próprias autoridades tenham retirado o corpo de Jesus de lá para impedir que os discípulos roubassem, ao ponto que o evangelho começa a se expandir em Jerusalém, na região, bastasse mostrar o corpo. Mas ninguém tem o corpo, porque Jesus não apenas ressuscitou, mas ele subiu aos céus. Então, se fosse tão fácil assim, era só apresentar o corpo. Mas a evidência de que Jesus tenha ressuscitado o corpo não está no túmulo, mas também ninguém sabe onde é que está esse corpo. A outra evidência que nós temos a respeito da da ressurreição é a própria propagação do evangelho e a perseguição dos discípulos. Porque como que nós vamos excluir o fato de que os discípulos, os primeiros cristãos, eles preferiam enfrentar os mais diferentes tipos de morte do que negar a ressurreição e a divindade de Jesus? Não foram só mortes à espada, né? Vamos pensar nas mais diferentes possíveis, torturas, né? Vamos pensar assim, eles não queriam fazer morrer rápido, tinha que morrer devagar, torturar aos poucos, para ver se conseguia fazer com que aquela pessoa negasse. A gente tem um relato
Uma vez eu li esse relato numa aula dos jovens, que é de um dos governadores da época, né, que é Plínio Jovem. E ele foi um governador da Bitínia, e ali em 110, 111 depois de Cristo, ele tinha algumas dúvidas a respeito do que fazer com os cristãos. E aí ele escreve uma carta para o imperador Trajano, na época, e o objetivo dele escrever essa carta é justamente o que ele pode fazer com os cristãos. O que ele vai fazer com esses cristãos? E esse registro é um registro histórico. Esse registro é um registro não cristão, não judaico. Isso aqui não é um documento elaborado por um cristão, por um discípulo. Isso aqui é um documento elaborado por um governador romano. E ele diz assim, é a carta 96 de Plínio. E ele escreve ao imperador Trajano: Meu senhor, tenho como costume fazer chegar a ti todas aquelas dúvidas que me acometem no cumprimento do meu cargo. Quem melhor, na verdade, para conduzir minhas hesitações por um bom caminho, ou instruir-me em minha ignorância? Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles. Assim, tive as mais sérias dúvidas sobre se devem estabelecer-se diferenças entre as idades dos réus, ou se, pelo contrário, os mais jovens, por mais tenra que seja a idade, em nada se diferenciam dos mais velhos. Sobre se deve conceder-se a absolvição à retratação, ou, pelo contrário, aquele que tenha sido cristão em nada lhe beneficia a renúncia. Por fim, se o castigo é pelo mero nome de cristão, inclusive na ausência de quaisquer tipos de crime, ou se o que se castiga são os crimes associados ao dito nome. Eis de modo que me comportei até o momento com aqueles que foram conduzidos diante de mim e acusados de ser cristãos. Primeiro, perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhes a segunda, e até uma terceira, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente este fanatismo e esta obstinação intransigente merecia a morte. Uma declaração, um documento histórico, num registro não cristão. Plínio dizendo assim: eu não sei qual é o crime, mas só por conta da intransigência de eu perguntar 1, 2, 3, se são cristãos e não negarem a fé, foram executados. Se a ressurreição é uma mentira, o que levaria uma pessoa a manter firme esse comportamento e enfrentar os mais diferentes tipos de morte? Se a ressurreição é uma farsa, o que levaria esses discípulos, a princípio covardes, a enfrentar isso? Porque a ressurreição ela é uma verdade, ela é um fato. E aquilo que motivava aqueles homens precisa motivar os nossos corações em nossos dias também. Voltando para a lição, que é o primeiro capítulo, que é sobre a aparição de Jesus Cristo. E diz assim o tópico 1, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos aos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiram-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador,
Aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Ou seja, mesmo após a primeira aparição, Jesus ter soprado o Espírito sobre eles, ainda assim o medo, o temor, a incerteza estava no coração deles. Então Jesus aparece uma segunda vez e a mensagem de Jesus é paz. Tenham paz. Paz seja convosco. Subtópico 2. O registro das aparições de Jesus. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, e aí a revista ela faz esse retrato dessas 10 aparições, né, de uma forma bem rápida. Maria Madalena, Jesus aparece a Maria Madalena junto ao túmulo vazio. João, capítulo 20, verso 11. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus 28, 8 e 10. Ou seja, quando elas estão indo em direção, né, onde os discípulos estavam, Jesus aparece a elas, mais uma vez, e é quando Jesus traz uma palavra. Né? Lembre-se do que eu disse, vão para, né, Jerusalém, que lá eu terei um encontro com vocês, para Galileia, tal. E Jesus ele vai fazer toda essa mensagem novamente de eu vou ter um encontro com vocês. Né? Terceira vez, ele aparece a Pedro, em Lucas capítulo 24, 34. Quarta aparição, aos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Quinta aparição, discípulos que estavam reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Então essa é a aparição anterior à que a gente leu na lição. Sexta aparição, ele aparece posteriormente na presença de Tomé, que é a lição que nós fizemos aqui em classe. Sétima aparição, Jesus aparece a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, que é quando ele tem aquela conversa com Pedro, né, para fazer aquelas perguntas que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Essa 7ª aparição. A 8ª aparição, Jesus aparece aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. 9ª aparição, Jesus dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, 7. E por fim, ele manifesta-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Isso está registrado lá no livro de Atos, capítulo 1. Ou seja, nós temos, biblicamente, 10 registros a respeito da ressurreição de Cristo. E não apenas de algumas pessoas, mas como o contexto bíblico nos expõe, apareceu a algumas mulheres, aos discípulos e também a mais de 500 pessoas. Né? E tanto que Paulo ele vai falar que muitas dessas ainda permanecem vivas quando ele está escrevendo, lá em 1 Coríntios. Ou seja, nós temos registros bíblicos a respeito da veracidade da ressurreição de Cristo. Mas eu tentei buscar também alguns outros elementos que pudessem nos dar, né, esse subsídio não cristão a respeito dessa ressurreição de Jesus. O fato é que, para ser historicamente preciso, nós não temos nenhuma fonte não cristã dos primeiros séculos que relatam diretamente a ressurreição. E isso por alguns fatores. Né? Vamos retornar àquilo que eu falei. Não é apenas um fato histórico, é um milagre. E um escritor, um historiador daquela época, ele não iria se ater, sendo uma fonte não cristã, a registrar um elemento sobrenatural. Eles se preocupavam em registrar elementos naturais na maior parte do tempo. E, além de tudo, o cristianismo não era, à época, o que é hoje. Para a época, o cristianismo ele era uma minoria de judeus que estavam pregando uma palavra diferente. Então, assim, vai começar a incomodar os romanos e as outras pessoas depois de um bom tempo. Então, assim, para a época, o registro desses fatos, eles não eram tão interessantes para aqueles escritores não cristãos.
Só que isso não exclui o fato de que nós temos registros e elementos que demonstram veracidade a respeito da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Vamos ter como exemplo Flávio Joséfo. Quando ele escreve o seu um testemunho, né, que é as antiguidades, que está lá no capítulo 18, livro 18, capítulo 3 e parágrafo 3º do seu registro. E olha o que ele diz assim: por essa época, Flávio Joséfo escrevendo, havia Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele era um fazedor de obras maravilhosas, um mestre daqueles que recebem a verdade com prazer. Ele atraiu para si muitos judeus e muitos gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram no princípio não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo novamente, ao terceiro dia, como os profetas divinos haviam predito estas e outras dezenas de milhares de coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não está extinta até hoje. Registro do historiador Flávio Joséfo. Um registro não bíblico. Agora, vamos pegar o registro de Cornélio Tácito, nos Anais, livro 15 e capítulo 44. Ele relata isso aqui a respeito do incêndio que aconteceu em Roma, em 64 depois de Cristo. E olha o que Cornélio Tácito escreve: Cristo, de quem o nome se originou, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E uma superstição das mais perniciosas, assim contida por um momento, irrompeu novamente não apenas na Judéia, a primeira fonte do mal, mas também em Roma. Ou seja, ele deixa claro, a crucificação é um fato histórico. Tácito escrevendo. A crucificação ocorreu. E aconteceu no tempo de Tibério, por meio de Pôncio Pilatos. Só que aquilo que apareceu contido, irrompeu novamente. Ou seja, ainda que ele não se refira à ressurreição, nós temos um elemento histórico. Alguma coisa originou novamente essa explosão, que aquilo que foi contido novamente voltou, né, a ter relevância. E aí, para nós sermos mais rápidos, nós podemos ir ao registro que tem sobre Gamaliel lá em Atos capítulo 5. O que Gamaliel fala lá em Atos capítulo 5? Olha, vocês prenderam o Pedro, né, os outros aí, só que por esses tempos, na verdade, acho que dá até para colocar essa citação, é Atos 5, versículo 30. Atos 5, 30, 31, 32, 33, acho que é 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Quem? Pedro e o outro apóstolo. 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha o depoimento de Gamaliel. Já apareceram outros. Foram mortos e todos foram dispersos. Mas olha o registro que eu tenho aqui, não de uma fonte bíblica, de uma fonte não bíblica, dizendo, mataram o líder. E aquilo que pareceu contido, irrompeu novamente.
E vamos ser bem sinceros, a palavra de Gamaliel era: se for do homem, perece. Mas se for de Deus, 2000 anos depois, estamos nós aqui. Estamos aqui proclamando essa verdade. Estamos aqui proclamando que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Então, veja que estas fontes, elas confirmam. Jesus existiu historicamente. Jesus foi crucificado por Pilatos. O movimento cristão, ele explodiu após a sua morte. Os discípulos, eles acreditavam na ressurreição. E o crescimento, apesar da perseguição, ele era exponencial. Então, como que nós podemos acreditar, ou pessoas podem acreditar, que isso não é uma realidade, que isso não é uma verdade? Jesus Cristo ressuscitou. Então, o subtópico 3 diz assim: preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Então, essa segunda lição é aquilo que eu tentei explicar para os irmãos. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável. Tudo aquilo que eu tentei explicar para os irmãos nós não temos elementos, bíblicos e não bíblicos, para não acreditar que Jesus ressuscitou. Mas agora nós precisamos ir para a fé. Nós precisamos pensar na fé. E a primeira lição que a lição nos apresenta aqui é que a ressurreição representa o ponto culminante da fé cristã. Por quê? Porque se Jesus não vencesse a morte, de nada valeria. Se Jesus não vencesse a morte, que proveito teria? É por isso que Paulo escreve: se ele não ressuscitou, é vão. Não tem valor. Só que essa terceira lição que a lição apresenta é a renovação da esperança. E aqui nós precisamos pensar a respeito disso. O ápice da nossa fé: Jesus venceu a morte. É o que está escrito em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós temos essa plena convicção. Jesus venceu a morte. E tem enquanto eu estava estudando essa lição, me veio na memória este elemento sobre a ressurreição de Cristo, que é o que tem que ter sempre em nossa mente. A ressurreição, ela representa salvação. A ressurreição, ela representa a vida. João capítulo 12, verso 20. Diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizer-lhe a André, então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E essa palavra de Jesus, ela é de fato sobre a sua ressurreição. Quem é o grão de trigo? Jesus Cristo. E olha o que Jesus disse assim, diz: é chegada a hora. E essa expressão de Jesus, ela por muitas vezes ela aparece, né? Ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. E aí de repente ele chega em João 12 e diz: é chegada a hora. E ele fala a respeito do quê? De quando o Filho há de ser glorificado. E o que é a glorificação do Filho? É a morte, ressurreição e ascensão. Porque ele diz assim: o Espírito Consolador vos será dado, mas ainda não, porque o Filho não foi glorificado. Ou seja, é a partir da morte, ressurreição e ascensão que o Espírito Santo é enviado.
Então a glorificação é isso: morte, ressurreição e ascensão. E aí Jesus diz assim no verso 23: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Então, Jesus representa o grão de trigo. E ele diz assim: precisa morrer. Porque se não morrer, ele fica só. Só que olha a expressão que é utilizada no verso 24, que para mim esse aqui é o ponto-chave sobre a ressurreição. Mas se morrer, dá muito fruto. Os frutos da ressurreição. É sobre isso que nós precisamos pensar. Quais são os frutos da ressurreição de Cristo? Por que Jesus dá essa palavra? Se morrer, então multiplicar-se-á os frutos. Qual que é o fruto da ressurreição? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro fruto. Esse é o primeiro fruto da ressurreição, a vida eterna, a salvação de muitos. O outro fruto, Atos 2, o nascimento da igreja. Quando o Espírito Santo desce e os discípulos são cheios do Espírito Santo. E aí o que a gente tem que lembrar, né, sobre o poder que há no Espírito e sobre o que Jesus prega sobre o Espírito. O que Jesus fala lá em 2 Coríntios 3:6? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. Mas isso só acontece por causa da glorificação do Filho, da morte, ressurreição e ascensão. Quando Jesus ressuscita, o Espírito vem. E o Espírito traz vida. E existe um paralelismo na Bíblia que ele é muito interessante. E ele é uma das coisas mais incríveis que a gente tem na Bíblia. Quando o povo sai do Egito, eles levam 50 dias para chegar até o Monte Sinai. E é por isso que nesses 50 dias, Moisés sobe no Monte Sinai e recebe a lei de Deus, as placas da lei. E aí Deus institui o quê? A festa de Pentecostes, que representa a libertação do Egito e a chegada até o Sinai e a recepção da lei, e Moisés recebendo a lei. Nestes 50 dias, Moisés sobe no monte. Durante o tempo que Moisés está no monte, depois por mais 40 dias, o povo faz um bezerro de ouro. E quando ele desce, nós temos esse registro em Êxodo 32 e o verso 28. As consequências, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Ou seja, durante esse período de 50 dias, Moisés recebe a lei, só que o povo transige a lei. E por conta dessa intransigência, 3.000 homens morrem. Qual que é o paralelo? Vamos para Atos 2. Jesus morre. A morte de Jesus na Páscoa representa não a libertação do Egito, mas a libertação do pecado e das trevas. 50 dias se passam. Onde estão os discípulos em Pentecostes? Reunidos, orando. Moisés recebe a lei. 50 dias depois, o Espírito desce. Quando o Espírito desce, Pedro prega. Quantos homens se convertem? 3.000 homens se convertem. Atos 2:41. E aqui nós temos o paralelo claro do que é a letra mata, mas o Espírito vivifica. A glorificação de Cristo, a morte, ressurreição e ascensão nos trouxe vida. Porque quando Moisés recebe a lei produziu morte. 3.000 homens morrem. Mas quando os discípulos receberam o Espírito Santo e Pedro prega, naquele dia, chegaram-se a quase 3.000 almas. É o paralelo que a Bíblia nos apresenta. E isso é o que representa os muitos frutos da ressurreição. É por isso que Jesus diz, eu preciso morrer. Porque se eu não morrer, ficarei só. Serei apenas o Jesus de Nazaré. Talvez um grande filósofo,
talvez um grande mestre, mas se eu morrer, muitos frutos se darão. E nós somos os resultados desses muitos frutos. Jesus olhava para nós. Jesus sabia que nós seríamos o resultado desses muitos frutos, dessa frutificação. Aleluia. Então, é o ápice da nossa fé, porque a ressurreição representa a vitória sobre a morte. Amém? E além disso, a ressurreição, ela representa a esperança da nossa fé. Porque Jesus foi a primícia. Vamos nos ater a isso, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aqui é onde está a esperança da nossa fé. Essa expressão, Cristo as primícias. Por quê? O que eram as primícias? As primícias instituídas por Deus, lá em Levítico capítulo 23, ela era a garantia de toda a colheita. Então vamos pensar o seguinte: se Jesus não ressuscita, e a minha pregação fosse, nós seremos ressuscitados, que fé nós teríamos? Se Ele não ressuscitou, que poder Ele tem para nos ressuscitar? Mas Ele ressuscitou. E essa é a garantia de toda a colheita. Ele é a primícia. Porque se Ele ressuscitou, eu tenho fé de que Ele também me ressuscitará. É por isso que a Paulo escreve, Cristo as primícias. Porque primeiro Ele, mas Ele veio como uma garantia. A garantia da ressurreição de Cristo, ou seja, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Por isso que nós temos essa palavra, Cristo as primícias. Capítulo 2, tópico 2, né? A aparição de Jesus e a esperança plena e alegria, de forma bem rápida e bem resumida. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança, surgiram no coração dos discípulos. E a cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente este estado emocional dos seguidores de Jesus. E, de fato, os discípulos no caminho de Emaús representam isso. Cabisbaixos, tristes, sem esperança. Tanto que Jesus aparece para eles lá em Lucas 24. E ele diz assim, mas o que está acontecendo? A gente tinha uma esperança de que Jesus fosse remir a Israel, de que Ele fosse o Salvador, de que Ele fosse o Libertador, mas agora Ele morreu, já fazem 3 dias e nada acontece. Então a gente percebe que esse era o sentimento geral dos discípulos. Então os discípulos eles declaram que eles tinham uma esperança. Eles estão sem qualquer base para acreditar que a vitória, né, existiu. E o elemento principal disso está no versículo 24, Lucas 24 e versículo 24. Porque a falta de esperança deles está aqui, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, não o viram. Ou seja, o problema deles, tal qual o de Tomé, que nós vamos falar depois, eles queriam ver. Eles precisavam de uma prova real, visível, de uma prova palpável. Então, qual que era o problema deles? Eles queriam ver. Ver para crer, né? Continuando ali no subtópico 1, no entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. E esse é o resultado que precisa produzir no nosso coração. A esperança. A esperança que afasta o medo, a esperança que afasta as incertezas, a esperança que afasta as dúvidas. Porque se a visão do Cristo ressuscitado não for clara para nós,
Viveremos tristes como os discípulos. Viveremos com medo como os discípulos. Mas a palavra, ela é direta. A partir do momento em que os discípulos viram a Jesus, e Jesus se apresenta a eles lá no caminho de Emaús, quando eles estão na mesa, aquilo que antes era tristeza se transforma em alegria. E eles voltam confiantes, anunciando: Jesus está vivo. Jesus está vivo e apareceu a nós também. Então, essa esperança precisa estar latente no nosso coração. Subtópico 2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram em ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Ou seja, o Cristo ressuscitado é a garantia da nossa alegria. Não é os bens materiais, não é a possibilidade de ser bem-sucedido, é um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo em nossos corações. É isso que nos dá alegria. O mundo só é um mundo de medo e incertezas para aqueles que têm a sua confiança e esperança no mundo. Só vive triste e amargurado aquele que confia que o mundo vai lhe trazer alegria. Mas aqueles que esperam no Senhor terão alegria todos os dias, continuamente, ainda que em perseguições, ainda que numa tempestade, terão alegria. Partindo para o capítulo 3, para nós encerrarmos, a lição vai falar a respeito de Tomé, e de uma forma bem rápida. Tomé é aquele que a gente geralmente, bate bastante em Tomé, porque a gente coloca muitas vezes Tomé até como se ele fosse um total descrente, né? Nossa, mas o Tomé precisou ver para crer, precisou tocar para crer. Irmão, eu acredito que eu, na posição de Tomé, faria a mesma coisa. De repente ele chega no lugar, todo mundo fala: olha, apareceu Jesus, mas só você não estava? A dúvida, ela existe no coração de Tomé. E essa dúvida existiria nos nossos corações também. Nem todo mundo é como Natanael. Vamos fazer esse paralelo. Nem todo mundo é como Natanael. Porque Jesus aparece a Natanael e fala assim: olha, está aí um verdadeiro. Esse aí é verdadeiro. Natanael se prostra e já fala assim: não, tu és o Cristo. Aí Jesus fala assim: meu Deus, mas eu nem precisei fazer milagre. Eu nem precisei provar nada. E você já sabe que eu sou o Cristo? Então, por conta disso, muitas coisas você verá acontecer. Então, nem todo mundo é Natanael, irmão. Sempre existem Tomés, né? Só que a lição principal, e aqui eu gostaria de finalizar, sobre Tomé, é que apesar da incredulidade, apesar das dúvidas, apesar das incertezas, Jesus não desistiu de Tomé. Talvez nós desistiríamos. Talvez os discípulos, a partir do momento que via que aquele homem, poxa, mas nós estamos falando e você não está acreditando, então sai daqui, você não tem fé, você não crê, vai para outro lugar, vai para outra casa, procura o teu rumo. Mas Jesus faz conta de aparecer. Tomé, você precisa tocar? Então toca. O que mais você precisa que eu faça, Tomé? Porque Jesus não queria perder Tomé. Jesus sabia o valor que tinha Tomé. Isso precisa ser uma realidade no nosso coração. Dúvidas, incertezas existirão, mas Jesus não desiste de nós. Aqui eu encerro a minha participação, espero que tenha sido proveitosa aos irmãos. Meu maior objetivo era mostrar, meus queridos, que a ressurreição ela é um fato na história. A ressurreição ela é inquestionável. Mas para além de ser um fato na história, precisa ser uma verdade em nossos corações. Precisa ser uma verdade viva em nossa mente. Amém? Vou fazer uma oração então. Os irmãos podem ficar em pé. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a sua palavra. Ó Deus, o desejo do meu coração é que nós possamos sair daqui confiantes, cheios de esperança, de que nós não acreditamos em algo
impossível, nós não acreditamos em algo que as pessoas possam zombar de nós e falar que isso é uma grande mentira, porque nós estamos aqui para demonstrar de que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou, e isso é um fato. E porque é um fato, a nossa pregação não é vã. Porque é um fato, a nossa fé não é vã. Nós estamos aqui para proclamar que Jesus ressuscitou. E Ele continua vivo. Vivo para operar milagres, vivo para fazer maravilhas, vivo para transformar vidas. E nós estamos aqui, Pai, ainda que com dúvidas, incertezas, ainda que com medo, nós estamos aqui para te pedir, se nós formos como Tomé, por favor, não desista de nós. Por favor, Senhor, não nos abandone. Se ainda existirem dúvidas, medos e incertezas, por favor, revele-se a nós mais uma vez. E transforme a nossa mente, transforme o nosso medo em esperança, transforme a nossa tristeza em alegria. É a nossa oração nessa manhã. Amém.